Bom dia a todos os irmãos queridos, aos que estavam aqui ontem, aos que não estavam também. É um prazer imenso voltar aqui a essa sala, despertar na madrugada, como o irmão Dileno disse ontem, que é uma hora a menos, né? Então, é um desafio, mas também um privilégio estar aqui com vocês. É um dia diferente, dia que você começa dessa forma, na presença do nosso Deus. Ele já é um dia diferente, né? Então, com certeza, a nossa sexta-feira, o nosso dia de preparação será, com certeza, muito abençoado. Muito pelo fato de já estarmos aqui nessas primeiras horas, buscando a presença do nosso Deus. Hoje nós vamos discorrer um pouquinho, de certa forma, complementando a ideia de ontem. Jesus, ele chama muito atenção em muitos aspectos do seu ministério, da sua vida, em como que ele era e é diferenciado em muitos contextos, mas quando teve aqui, chamou muito atenção. Ontem, quando falamos de Natanael, eu falei usei uma frase mais ou menos que dizia que Jesus era como se ele fosse um sapateiro, que ele fosse ali moldando o sapato de cada um que entrasse na sua presença, ele ia moldando ali. E isso é muito interessante, até também no aspecto pedagógico. Não sei se tem algum professor aqui, alguém formado em pedagogia, mas quando a minha irmã levantou a mão, quando a gente estuda sobre pedagogia, a gente estuda, eu não sou formado em pedagogia, sou psicólogo, mas a gente acaba estudando psicologia da aprendizagem, a gente conversa muito as áreas, né? E quando a gente estuda sobre isso, a gente vai estudar sobre os métodos de ensino, que vários autores se debruçaram sobre isso, escreveram, né? Como que a gente faz para uma criança aprender melhor, né? Aí vem um e fala assim, ó, tal metodologia, e aí são vários os teóricos que escrevem sobre metodologia de ensino e tudo mais. E aí a gente estuda o Piaget, a gente estuda o Vygotsky, a gente estuda tantos outros, né, teóricos e métodos de ensino também, Paulo Freire, né, alguns, aqui no Brasil é forte essa corrente de Paulo Freire e tantos outros. Eu não é a intenção entrar no mérito. Mas quando a gente vai para a Bíblia, na academia a gente estuda sobre isso, mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que, sobre muitos aspectos, Jesus já se antecipou em sua época, nos esclarecendo ali. E se a gente fosse olhar assim, Jesus também deveria ser usado como modelo de ensino metodológico, porque no mundo mais recente, a gente sabe que é um desafio, por exemplo, para um professor ter 30 alunos numa sala, 20, 30 alunos. Hoje a gente tem um avanço nos psicodiagnósticos, né? Às vezes são crianças ali que têm um laudo e tudo mais, ou que já teve um diagnóstico. Imagina colocar todo mundo nessa sala e pedir para essa professora se virar para ensinar todo mundo ali, né? Então é um desafio, levando em consideração as individualidades. E Jesus, tem até um livro muito interessante, eu recomendo, quem não leu, leia. Tem um livro que diz assim, Como Jesus tratava as pessoas. É o título do livro. E nesses capítulos desse livro, os capítulos são como Jesus tratava as mulheres, como Jesus tratava as crianças, como Jesus tratava os pecadores, como Jesus tratava... E ele vai dividindo em grupos e colocando ali, o autor coloca ali, o seu olhar de como Jesus ele saía atendendo a cada necessidade. Então, Jesus tinha uma metodologia diferenciada na questão pedagógica, por isso, inclusive, também segurava muito a atenção do seu público. Imagina, por 2 vezes Jesus multiplicou pão e peixe porque já tinha passado dias conversando e pregando e teve que multiplicar porque as pessoas estavam ali ouvindo. É diferenciado no contexto da comunicação e da pedagogia, porque se você não tiver uma metodologia muito aplicada ali para o que você está fazendo, as pessoas não parariam para ouvir tanto.
ao ponto até de se terminasse ali, ele mesmo falou em um dos episódios para os discípulos, se eu despedir, eles vão desfalecer pelo caminho, de tanto tempo que ficaram ouvindo. Imagina você agora dar uma aula ou fazer uma pregação e as pessoas ali não se portarem sequer com a fome, entendeu? E ficarem ali te ouvindo. Então, é alguém diferenciado, a gente tem que pelo menos reconhecer isso. Então, o episódio que a gente vai ler hoje, que está aqui em João capítulo 4, vai destacar um pouquinho para a gente essa metodologia de ensino de Jesus e também um aspecto de comunicação de Jesus, um aspecto muito forte do foco que Jesus tinha quando entrava em contato com as pessoas. João capítulo 4, quem tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar a leitura, é uma história muito conhecida nossa, né, do nosso meio, e hoje a gente vai trazê-la e tentar colocar aqui alguns aspectos também sobre essa história, ok? João capítulo 4, a partir do versículo 6. Né, irmão Dileno fez a oração, então nós vamos já proceder aqui na leitura de João capítulo 4, e o verso é o verso 6. Amém, irmãos? Vou ler aqui que diz assim o verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha aqui, ó, pode deixar aberto aí. Jesus, ele estava no começo do ministério ainda, né? Ontem a gente estudou João 1, hoje a gente está estudando João 4, começo do ministério. Uma das primeiras viagens ali que Jesus faz com seus discípulos, ele estava chegando ali na cidade de Samaria, e aí ele pega, os discípulos vão à cidade para comprar, e Jesus fica ali aos arredores, tinha a região ali do Poço de Jacó, Jesus senta ali perto, era mais ou menos perto do meio-dia, e aí essa mulher vem numa hora inapropriada até para retirar água, porque o sol era muito forte naquela região, e aquela mulher vem para retirar água, e Jesus está ali, e Jesus pede água para ela, pede água, assim, dê água para beber, e ela fala assim, aí ela já se espanta, né? Um pedido tão simples para a gente hoje, como é uma pessoa pedir água para outra. Ela se espanta e fala assim: mas você não deveria estar pedindo água por dois motivos. Por um motivo, se é homem, eu sou mulher, homem não fala com mulher desacompanhada sozinha, então a questão né, do gênero ali já nos impedia. E aí ela pega e fala assim, ó. E também tem a questão de povos. Judeu não se dá com samaritano, né? E no caso era isso mesmo, judeu não se dá com samaritano. Então, tu que é o judeu, então o certo é você não se dar com a gente, então você está quebrando aí duas questões, duas barreiras. E Jesus quebrou mesmo, né? Pegou essas duas barreiras aí e quebrou. Porque se existe uma ideia, se existe uma bandeira, que ela é uma bandeira que desune, que ela é uma bandeira que divide, Jesus não tinha nenhum problema em quebrar. Inclusive, mesmo algo ali que fosse uma tradição, mas que não tinha fundamento nenhum. Algo criado, algo que divide, algo que desune. E aí Jesus falou com ela sobre isso, e aí ela pegou e falou, então, como que acontece? E aí Jesus pega, e aí ele começa a envolvê-la na história. Como Jesus tratava as pessoas, como Jesus colocava ali um atendimento personalizado no encontro com as pessoas. Então eu vou falar de pé de figueira para quem importa. Falar de pé de figueira. Eu vou falar de peixe para quem importa pescar. Eu vou falar de parte financeira para quem importa dinheiro. Eu vou falar de água para quem não tem.
eu vou personalizar o meu método. Eu vou atingir a atenção das pessoas, eu vou tocar no coração das pessoas. E ele começa a tocar no coração dela, e ele fala assim, ó, soubesse quem está te pedindo, olha a interrogação que ele começa a criar sobre quem ele mesmo é. Porque Jesus não estava anunciado em todos os cantos. Era o começo. Então ele pega e começa a colocar dúvidas, né, na cabeça dela nesse sentido. Curiosidade na cabeça dela. Se tu soubesse quem está te pedindo, tu ia pedir e eu te daria água viva. E aí no verso 11 ela fala assim, ó, respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Verso 12. És tu, porventura, maior que Jacó, que nos deu o poço, nosso pai, do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Então é muito comum que a gente perca o foco e concentre todas as nossas forças em nos defender. E se preciso for ofender e sair por cima. Geralmente acontece muito isso. Então, assim, olha o que essa mulher fez. Jesus lançou a questão sobre quem ele era, e ela pega e olha assim para ele e fala assim, ó, entre outras palavras, eu não sei quem você é, não. Mas você não tem água, você não tem poço, você não tem corda, você não tem balde, você não tem nada. Você é um judeu peregrino aqui que está me pedindo água. E está falando que se eu soubesse, eu é que ia te pedir água. Que... Aí ela lança uma cutucada interessante em Jesus e ela fala assim, ó, és tu porventura maior que Jacó que deu o poço? Nosso pai que deu o poço? Bebeu ele, bebeu os seus gados, os seus trabalhadores? Queridos, eu fico pensando assim, é óbvio que Jesus é maior que Jacó. Isso aí você não tenha dúvida, né? E eu fico pensando, ó Deus, como a gente tem que aprender com Jesus, né? Porque Jesus não pega e sai falando assim, quem é Jacó, pá, que te deu esse pocinho velho aqui? Porque se de repente fosse um de nós, ia fazer isso, né? Quem é Jacó que deu esse poço velho aí, que dá essa água aí? Tu, sabe com quem tu tá falando? Se eu quisesse fazer aqui um jorrar água aqui, né, nesse deserto, eu ia fazer agora, e eu posso até te mostrar o meu poder aqui, tá, aí cavava um poço ali, fazia água jorrar e tudo mais. Só que esse tipo de coisa é reino de quem? Quem estava aqui ontem sabe. Esse tipo de coisa é reino de César, mostrar poder pelo poder. E esses não são os aspectos do reino de Jesus. Jesus não precisava se mostrar dessa forma para estabelecer quem ele era. E aí eu quero te chamar a atenção agora no resto dos próximos versos, porque ela fala no verso 12 se Jesus é maior que Jacó. Aí no verso 13, olha como Jesus, um lorde, alguém refinado, alguém diferenciado. Porque se fosse um de nós, de repente estava aqui agora batendo boca. Já tinha perdido o foco. E o foco de Jesus era salvar essa samaritana mal falada da cidade. O foco de Jesus era salvar essa mulher. Aí Jesus pega e no verso 13 ele fala assim, ó, afirmou-lhe Jesus. Ó, como é que Jesus responde para ela? Quem beber dessa água aí, só que ele não falou assim, né, tipo, desdenhando. Quem beber dessa água do poço de Jacó aí, ele não fala assim, mas olha só, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Opa! Você está falando de Jacó, perfeito, o poço está aí. Mas quem beber dessa água do poço que Jacó deu, vai ter sede de novo. Eu vim aqui para estabelecer um reino diferente. E nesse reino, quem beber da água que eu der, não tem mais sede. Queridos, falar de água para quem não tem água, falar de água para quem tem sede é tocar num assunto muito interessante, porque é muito caro, né, isso. É muito importante isso para a sobrevivência. Então a mulher fala assim, repita, agora a proposta mudou. Não tem mais sede. Aí ela pega e fala assim, ó, verso 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar. Aí Jesus pega e fala assim, replicou Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. E Jesus disse, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já teve,
e esse que agora que tu tens não é teu marido. Nisso você falou a verdade. Olha isso daqui. Tem muita gente que fala assim, Jesus é amor, Jesus é amor. Jesus é justiça, Jesus é paz, Jesus é mansidão. Mas tem muita gente que está ficando só nessa mensagem, né? Do amor, da inclusão, e esquecem da mensagem da restauração. Uma coisa não dá certo sem a outra. Jesus nos ama e nos ama tanto que quer que a gente mude de vida para que a gente possa tomar dessa água para que não mais tenhamos sede. Então essa mulher era mal falada na cidade pela questão dos seus relacionamentos. Então ela ia na hora pior buscar água porque ela não queria encarar as outras mulheres e as outras pessoas. E aí Jesus chega para ela e esse assunto é importante para a salvação dela. Jesus não fala agora desse assunto com ela para ser mais um a tacar a pedra nela. Mas Jesus chega nesse assunto com ela porque era importante no seu aspecto de salvação para a vida dela. Esse tema. Então Jesus, com muita sabedoria, chega para ela e fala assim: ok, eu vou te dar dessa água para você beber. Mas para beber dessa água, existem reformas a ser feitas. Vai lá, chama teu marido que eu vou explicar para vocês, eu vou dar água. Aí ela pega e fala assim: ah, sim, eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: bem, você já falou, não tem marido. Porque 5 já teve. E esse que tu tem agora não é teu marido. Aí ela começou, opa, pera lá, quem é esse homem? Que está falando do meu pecado, ele está apontando o meu pecado, mas diferente do que as outras pessoas fazem. Diferente, você não está preocupado diferente comigo. Não vai dar tempo e também não seria o foco, mas só para você entender aí como é que essa história está descrita no capítulo 4, eu li do verso 6 até o 18, quando Jesus cria essa questão. Depois eles começam a falar sobre templo, sobre congregar, sobre a importância disso, sobre a importância que eu digo, porque tinha essa questão dos judeus com os samaritanos, não iam no templo e tal, e a exclusividade do templo, e Jesus falou que a importância é da adoração que vem do coração, e não só da questão de paredes. E aí eles falam sobre isso, falam sobre adoração, e eles seguem ali do verso 19 até o verso 30, eles seguem num diálogo muito profundo, onde ela vai conhecendo um pouco mais dos aspectos de Jesus e do interesse de Jesus em salvar ela. Aí Jesus fala também da ceifa, e aí eu vou, para concluir, ler a parte do verso 39 até o verso 42, que é uma parte central para a gente entender também dessa história, que é antes de Jesus voltar para Galileia. Olha aí no verso 39 de João capítulo 4, o que que diz? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que falava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste a nós que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olha como essa mulher sai de uma condição para se tornar uma grande missionária. Uma das primeiras grandes missionárias do Novo Testamento é essa mulher. Ela tem um encontro com Jesus, como Filipe teve e como Natanael teve. E ontem, na hora da oração final, eu falei isso. Eu mencionei isso na oração. Não tem como, se você tiver dúvidas, se você já teve um encontro verdadeiro com Jesus, tem a prova real para tirar. Como assim, Henrique? A prova real para tirar a ideia de que eu já tive um encontro com Jesus. Qual que é a prova real? A prova real é simples. Se você calou e guardou para você, que experiência foi essa? Porque todo aquele que tem uma experiência fantástica com Jesus não vai aguentar a língua na boca. Do aspecto mais positivo possível, não vai aguentar a língua na boca. Ele vai ter que falar disso para alguém. Né? Então, assim, Felipe fez, Natanael fez, essa mulher fez. E olha o desafio dessa mulher. Não minimizando o aspecto de pregar para amigo. O que Felipe fez com Natanael foi importantíssimo. Mas vocês há de concordar comigo de que é mais cômodo
Está entre amigos. É muito cômodo para mim estar aqui hoje. Eu estou entre amigos, estou entre irmãos. Né? Você não precisa ficar na defensiva, você não precisa ficar preocupado. A gente está aqui, é muito bom estar entre amigos. É muito bom pregar para amigos. Agora, pregar para quem para quem conhece teu passado, sabe tua história e te condena, é diferente. E essa mulher esqueceu, com as aspas, né? Quem era aquele povo, e ela estava preocupada em passar uma ideia para eles. Tem alguém diferente aqui, vivendo entre nós. E ele sabe da minha vida, e ele está preocupado comigo, então ele está preocupado com vocês também. Venham ouvir. E ela sai reunindo ali numa série evangelística samaritanos para ouvir Jesus. Ela foi a obreira bíblica de Jesus no evangelismo. Ela saiu juntando o pessoal para vir na tenda. Tu tá entendendo? Então, assim, eles vieram samaritanos, judeu não dão com samaritano. Imagina se os homens perguntando quem é? Não, Jesus. Mas judeu, não sei o que e tal, não sei o que. E reuniu. E Jesus ainda ficou, eles pediram. Jesus começou a conversar, eles pediram, fica com a gente. Ele ficou 2 dias ali, ó, metodologia e comunicação. E olha o final, no feedback que eles trazem para a mulher, falando assim, que é aí que está a chave do negócio. Eles chegaram para ele e falaram assim, ó, muito obrigado, porque você falou dele para a gente. Esse homem é diferente mesmo. Mas agora não é pelo que você falou que nós cremos, mas porque nós o ouvimos e reconhecemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridos, é muito bom ouvir falar de Jesus. É muito bom ouvir falar de Jesus. Eu sou suspeito, né? Gosto muito, 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 muito de falar, de ler sobre Jesus, o ministério de Jesus, ler, encher e falar é muito bom. Ouvir. Mas, e um dia alguém falou pra gente, né? Pra gente estar aqui hoje, um dia alguém falou pra gente. Um dia essa mensagem chegou como no testemunho ali para aquele homem, no testemunho que a gente viu hoje no vídeo, a mensagem chegou pra gente. E alguém falou de Jesus um dia pra gente, falou assim, olha, aqui nessa terra passou um homem que deu a vida por nós, assim, assim, assado, e você precisa aceitar ele como seu salvador. E a gente aceita Jesus como salvador. Então a nossa fé, de início, ela é construída a partir da fé de alguém. Alguém que tem fé, que já aceitou, agora vai compartilhar. E essa nova fé, essa nova certeza que acontece a partir dali nessa nova pessoa, ela começa disso. Só que não pode, de um certo tempo para ali, a partir da sua decisão, essa fé ela não pode continuar sendo uma coisa emprestada. Não é agora pelo que o irmão Cláudio, eu estou falando do irmão Cláudio porque foi quem trouxe a mensagem de salvação para minha família, em 2000 definitivamente em 2009, não é pelo que o irmão Cláudio me falou que eu acredito hoje, mas porque eu mesmo tenho ouvido, visto, presenciado e sei que Jesus é o Salvador do mundo. Então, queridos, a reflexão que fica para a gente aqui é aquela mulher, fantástica a história dela, Jesus, e ela foi chamar os outros samaritanos. Os outros samaritanos foram ouvir, foram beber da fonte que é Jesus. Porque eu não posso naquele dia, ou num dia ou no dia da volta de Jesus, ou em alguma situação de prova antecipada, eu falar assim, não, espera aí que eu vou chamar o irmão de Leno aqui. Porque ele conhece Jesus e aí tudo bem, o irmão de Leno conhece Jesus e vive essa vida. É a experiência dele. Ele pode trazer aqui, contar um bom testemunho e tudo mais, mas é a experiência dele. Eu não posso ter uma vida de ouvir falar das experiências das outras pessoas com Jesus e eu aqui sentado com o braço cruzado sem ter a minha experiência com ele.
E não é uma questão dos preferidos. Alguns pensam que é uma questão dos preferidos. Né? Irmão Dilene, irmão Henrique, irmão Antônio Nicolau, irmão Oliveira, são os preferidos de Jesus. Tá aí, ó, os preferidinhos. Isso não existe. Os preferidos de Jesus são os 7 bilhões de pessoas que estão em cima desse mundo aqui. São os preferidos de Jesus. Não tem essa. Para quem bate, abre. Para quem pede, recebe. Para quem busca, encontra. A cor da pele é preta, é parda, é indígena, não sei o que. Para quem busca, encontra. Não tem cota. Não tem preferido. Não tem. Para quem busca, encontra. Para quem bate, abre. Para quem pede, recebe. É fato. Tenha a sua experiência com Jesus. Tenha a sua experiência com Jesus, porque ele vai te atender na sala, ele vai te atender na figueira, ele te vê, a gente estudou isso ontem. É personalizado, ele conhece teu nome, sabe quantos cabelos a gente tem, conhece tudo, nos conhece. Então está pronto para ter com a gente uma experiência fantástica. E aí a gente vai anunciar para as outras pessoas. Aí a partir desse momento elas também vão ter experiência. E aí a roda não para de girar. De pessoas tendo experiência com Jesus todos os dias. Ele quer ter uma experiência com a gente todos os dias. E que a gente possa ter essa experiência. Porque aí não... a gente vai conhecer. Eu falei que pelo contemplar somos transformados ontem. E eu falei que todos os nossos órgãos de sentido ficam aguçados quando a gente tem experiência com Jesus. Então, se um dia a gente encontrar alguém que acha que tem experiência com Jesus e sai fazendo tudo torto e sai maculando a imagem de Jesus, porque tem gente que acha que conhece Jesus, mas não conhece nada. Sai falando umas coisas que não tem nada a ver sobre a experiência com alguém, você vai saber reconhecer. Que eu conheço ele, eu tenho experiência com ele. Então isso daí que estão falando dele, isso daí que estão usando o nome dele. Muita gente usa o nome de Jesus para umas coisas que não tem nada a ver. Para umas ideologias, para alguns reinos que não tem nada a ver. Você vai saber discernir as coisas espirituais, porque você tem contato, você conhece. Você conhece. Se um dia chegar e falar uma coisa de uma pessoa muito íntima, você vai saber identificar se aquela história é real ou não. Que você conhece, porque você é íntimo. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos crer em Jesus. Não só porque a gente ouviu falar. Não só. Mas porque nós temos a nossa experiência com Ele. Nós o conhecemos verdadeiramente. Que Deus abençoe ricamente essa igreja, esse distrito. Esses irmãos maravilhosos. Eu não sei, queridos. Talvez a gente tenha ainda alguma oportunidade de nos encontrar em outras salas. Mas eu não sei. Eu não sei. Nossa vida, a gente não pode acrescentar um palmo na nossa vida. Então, assim, eu sempre digo onde eu vou. Um dia desse estava no Pará, lá no acampal, que me chamaram para ir lá no Pará. E eu estava falando para os irmãos lá, naquele contexto, né, do Pará, que o pessoal gosta muito de açaí, né? E aqui no norte em si, a gente gosta muito de açaí. E eu dizia para os irmãos ali no final da acampal, eu falei, irmãos, ó, não sei se a gente vai ter outra oportunidade, né? Mas a gente tem um encontro marcado lá no céu, e aí ali para eles eu falei assim, debaixo de um pé de açaí eu sei que eu vou encontrar vocês por lá, né? O paraíso vai estar lá, debaixo dos pés de açaí no céu, atrás de açaí o tempo todo. Então, quem sabe a gente se encontra, né? Lá, debaixo de um pé de açaí, debaixo de um pé de uma fruta que vocês gostem muito aí. Mas, e com certeza naquela mesa maravilhosa, né? Aquela ceia que a gente vai participar juntos. E a minha maior esperança é essa, irmãos, que a gente possa encontrar no céu. E, olha aí, a gente tá naquela sala de oração lá, irmão Dilano convidou e tudo mais, e a gente vai se lembrar um dos outros. Receber uma pedrinha branca, a pedra da vitória, com um nome novo que só sabe quem recebe. Como diz o livro do Apocalipse, que a gente possa estar preparado, que a gente possa estar no céu. E a nossa oração hoje, queridos, eu sempre digo, nós não estamos, para terminar ainda com a linguagem de aula,
Nós não estamos mais, é um pensamento meu, estudando as profecias, nós não estamos mais naquela época de passar o conteúdo, de receber o conteúdo. Na época normal ali do semestre ou do bimestre, não. A gente está numa época, eu digo, que é quando a professora entra na sala e fala assim, gente, ó, o bimestre está acabando, o semestre está acabando, a gente estudou bastante, agora fechem o livro, fechem o caderno, vamos revisar, porque semana que vem é prova. E aí a gente faz aquela boa revisão do conteúdo para se preparar para a prova. Eu sempre digo que no aspecto espiritual a gente não está mais recebendo o conteúdo, a gente não está mais nessa parte letiva, a gente está na revisão. A gente está na revisão, porque semana que vem tem prova. Queridos, a gente não sabe até quando vai a nossa vida ou quando Jesus vai voltar, mas é breve, a gente está na época da revisão. E qual que é a revisão no sentido espiritual? Todo dia examinar a nossa vida e ver o que precisa ser aparado, ver o que precisa ser moldado, o que ainda no nosso caráter precisa ser refinado, e pedir muito para Jesus para que nos ajude com isso. Que Deus nos abençoe. Foi muito bom estar aqui com vocês esses 2 dias. Vou nos despedir com uma oração e que a gente fique na paz do Senhor Jesus. Oremos. Santo Deus e Pai eterno, obrigado pela oportunidade que tivemos de estar aqui. Eu estive com os meus irmãos aqui ontem e hoje, nessa sala maravilhosa, onde tem várias pessoas aqui, 24 conectadas agora. Quem sabe depois no YouTube muitos ainda verão essa mensagem. E nós te agradecemos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, porque nós um dia ouvimos falar dele, aceitamos, mas agora, ó Deus, assim como aqueles samaritanos que aceitaram aquele convite da mulher, que nós possamos te ouvir, que nós possamos ter a nossa própria experiência com o Senhor e não uma fé emprestada. Que nós possamos saber que o Senhor é o Salvador do mundo, o nosso Salvador, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia ter uma experiência contigo. Fica conosco, ó Deus, salva-nos para o teu reino. Nos ajuda agora, ó Deus, nessa época de revisão, a reparar o que precisa ser reparado e ter a vida diante do Senhor limpa. Abençoe cada família aqui representada. O Senhor sabe nossas dificuldades, nossos anseios, nossas ansiedades. E que o Senhor Deus esteja cuidando de cada um de nós, e que nós possamos saber que para aqueles que cuidam das coisas do Senhor, da obra do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas. O Senhor zela, o Senhor providencia. E, ó Deus, nos abençoe para que nós possamos te encontrar naquele dia em paz. Fica com a gente. Entregamos a nossa vida em tuas mãos mais uma vez. Salva-nos para o teu reino. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, um prazer, e estamos às ordens aqui em Rondônia.